O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começando mais uma semana por aqui, Análise dos Fatos, trazendo para você o que importa no meio do dia, nessa segundona. Tudo bem, Felipe? Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês nesse nosso resumo comentado na hora do almoço, para você escutar onde estiver. O fone de ouvido também é sempre bem-vindo e logo em seguida fica tudo disponível nas plataformas de podcast. É só buscar lá Análise dos Fatos, Felipe Moura Brasil, Carol Ercolim, que você vai encontrar. Vamos aos destaques deste 26 de junho. Exclusivo, pressão das empresas de tecnologia travou a tramitação do projeto das fake news e pressionou deputados a mudarem de voto. O presidente da Câmara mantém cabide de emprego para parentes em estatal e vira foco da Polícia Federal. E mais, o futuro da guerra na Ucrânia com Putin enfraquecido e a tecnologia como aliada na busca por parceiros na maturidade. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. O Estadão mostra como o Google e Facebook derrubaram o PL das fake news em 14 dias, com muita pressão e ameaça no Congresso. A apuração é dos repórteres Júlia Afonso e Daniel Vetterman, e quem nos traz mais detalhes. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. O Google e a Meta, que controla Facebook, WhatsApp e Instagram, montaram uma operação de 14 dias para derrubar o PL das fake news. Reportagem exclusiva do Estadão mostra que 33 deputados mudaram de posição entre a aprovação do requerimento de urgência no dia 19 de abril e a retirada de pauta do projeto do plenário da Câmara no dia 2 de maio. A operação das Big Techs envolveu visita de lobistas a gabinetes, ameaça de exclusão de conteúdos nas redes sociais se o projeto fosse aprovado e uma investida online contra os parlamentares que haviam se posicionado a favor do texto. O Estadão também obteve registros internos que mostram o envolvimento e a atuação de lobistas dentro da Câmara dos Deputados. Diretores das empresas estiveram pessoalmente para pressionar os parlamentares a recuarem e votarem contra a proposta. O diretor do Google, Marcelo Lacerda, esteve 5 vezes na Câmara durante esse período. Um site hospedado nos Estados Unidos foi aberto para mostrar o voto de cada um e pressionar os internautas a cobrarem dos parlamentares a mudança no voto. As empresas confirmaram os contatos com os parlamentares e defenderam a atuação contra o PL das fake news, que, por enquanto, permanece na gaveta da Câmara. Olha, com a devida vênia, eu não sei se a reportagem dispõe aí de novas evidências que surgirão em novos textos, mas eu não vi ameaça nenhuma. A empresa privada tem todo o direito de conversar com parlamentares, manifestando as suas preocupações a respeito de um projeto de lei que interfere na sua rotina de trabalho, que pode mudar algo que ela considera positivo, ou que pode mudar de uma maneira negativa, algo que pode ser alterado, mas eventualmente de outra maneira. Isso acontece no Brasil desde sempre, de maneira que eu não vejo assim ameaça alguma, porque, por exemplo, a questão de você retirar postagens, tá lá prevista no texto que poderia ser aprovado no Congresso Nacional como uma obrigação das plataformas de rede social. Então, se um representante da Google ou de qualquer outra plataforma chega lá, Twitter, né, qualquer dessas plataformas, chega lá dizendo que, olha, se a partir do momento que você prevê para mim uma punição, caso eu não modere algum conteúdo que possa resultar aí num problema maior, numa qualificação de crime, etc, etc. Quer dizer, eu tenho que fazer aqui um trabalho preventivo de moderação. Esse era um dos argumentos colocados, inclusive, por mim aqui, nos textos que eu escrevi, nos comentários que eu fiz a respeito das plataformas de rede social, de que se ela pode ser punida, caso ela deixe de moderar alguma coisa que seja sensível, ela vai começar a moderar muita coisa. Ela vai começar a ter que remover por iniciativa própria e voluntária, como se tivesse ali um poder premonitório, ou um poder de polícia, ou já fazendo ali uma imaginação do que seria a atitude do Poder Judiciário, ela vai ter que remover muita coisa. Então, se o representante chega para o parlamentar e fala, olha,
eventualmente, em casos sensíveis, eu vou ter que remover o seu conteúdo, porque eles estão dizendo aí no projeto de lei que eu vou ser punido se eu não remover determinadas postagens que soam mais problemáticas, etc. E esse que é o ponto. Até onde a plataforma precisa atuar. É isso que estava sendo discutido de uma maneira muito a toque de caixa, muito rápida. Precisava, sim, haver um debate maior sobre questões sensíveis. O problema no Brasil é que todo embate sobre questões técnicas, que deveriam ser sobre questões técnicas, eles resultam numa grande demonização de lado a lado. Então, se a pessoa defende um lado, ela ataca o outro, né? E a gente não consegue extrair exatamente quais são os argumentos e como eles podem ser conciliados de forma a se chegar numa solução razoável, uma solução legítima. Então, assim, pressão em cima de parlamentar por parte de empresa privada, se ela não contém nenhum ato ilícito, ela faz parte da pressão da sociedade, que qualquer indivíduo pode exercer e exerceu nas redes sociais. É bom deixar muito claro, a pressão pela aprovação do PL das fake news, ela foi imensa também do outro lado, com grandes veículos, maiores veículos de comunicação do Brasil, interessados também em aprovar o projeto de lei, porque tinha lá um item a respeito de remuneração de conteúdo jornalístico. Então, assim, se ninguém puxou uma arma para fazer uma ameaça, se não houve ali uma oferta de suborno, se não houve uma ilicitude, está tudo dentro daquilo que é considerado parte da democracia no Brasil. A atuação de indivíduos e empresas privadas para apresentar suas preocupações a parlamentares e, eventualmente, convencê-los a ponto de mudar voto. Empresa nenhuma derruba projeto, né? A gente pode fazer uma síntese, etc., de que aqueles argumentos, aquela pressão, mesmo que legítima, ela resultou em mudança de voto, mas quem muda de voto é parlamentar. Então o deputado mudou de voto porque ele achou que deveria diante dos argumentos que foram oferecidos a ele. Se não vier à tona uma ilicitude cometida, não há absolutamente nada a não ser um debate público que resultou no adiamento dessa votação. A oposição chamou de PL da censura, o governo chamou de PL das fake news, vários veículos apoiaram. Eu estava aqui tentando fazer o escrutínio, porque há pontos que você tem um debate legítimo e outros pontos que você tem uma obscuridade. Por exemplo, a agência que faria a fiscalização de cumprimento dessas novas regras era uma agência que não estava definida dentro do projeto de lei. A começar por aí, você tinha um problema imenso. E aí depois se sugeriu, não, vamos fazer com essa agência aqui, outra ali, e aí a oposição falou, mas se for assim, o governo vai poder instrumentalizar essa agência e aí fiscalizar de acordo com o seu interesse político, ou seja, perseguindo inimigos e favorecendo, blindando aliados. A gente quer isso? Não, a gente não quer. Então como é que se faz para existir uma agência de fiscalização que seja neutra, que seja independente? Isso é um ponto de debate fundamental diante de todos os outros. Então, houve pressões de todos os lados, fico completamente aí aberto à possibilidade de que algum lado, alguma pessoa, algum elemento tenha feito algo de irregular, ilícito, e a gente vai apontar sempre. Agora, eu não vi até agora nada que não seja a pressão legítima que aconteceu de ambos os lados. E sim, o projeto foi adiado e muita gente está insatisfeita com isso. E, aliás, é bom se tomar muito cuidado, porque Alexandre de Moraes às vezes pega uma notícia de imprensa, como ele fez no caso dos empresários que estavam falando de golpe no WhatsApp sem uma ação correspondente, e simplesmente vai lá e dá uma decisão gravosa, né? Então, é preciso aí que a gente tenha muita prudência nesse debate sobre temas tão sensíveis que unem, né? Preciso que se diga, o governo Lula e vários ministros do STF, como Alexandre de Moraes. Na Eldorado, análise dos fatos. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, estão entre os nomes brasileiros que participam nesta segunda da abertura do Fórum Jurídico de Lisboa. O congresso vai até quarta na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na capital portuguesa, e esvaziou Brasília. Os painéis reunirão autoridades e acadêmicos do Brasil, Portugal e da Europa para discutir temas ligados à democracia e à gestão pública. Lira e Mendes são alguns dos nomes que integrarão a mesa de
Abertura do fórum debatendo o tema Estado Democrático de Direito e defesa das instituições. Enquanto isso, a apuração exclusiva do Estadão expõe um cabide de empregos que o parlamentar promove em uma estatal com ocupações à enteada, aos primos e a aliados com salários que somam R$128 mil. A Júlia Afonso traz pra gente essa apuração. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Carol, Felipe e ouvintes. O presidente da Câmara, Arthur Lira, emprega ao menos 10 familiares e aliados em postos chaves da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, que é uma empresa pública de orçamento bilionário. Esses cargos na estatal do Lira, como a companhia tem sido chamada em Brasília, rendem R$128 mil só em salários ao grupo, todo mês. Procurados, Arthur Lira e a CBTU não se manifestaram. A CBTU é responsável pela administração de trens urbanos em 5 capitais e tem um orçamento de R$1,3 bilhão. Com esse orçamento robusto, capilaridade no país e fora dos holofotes das principais empresas públicas, a companhia costuma ser usada por políticos para acomodar aliados e levar serviços a bases eleitorais. Arthur Lira tinha o controle desses cargos na gestão do Jair Bolsonaro e continua tendo no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Lira se reuniu em junho com Lula no contexto da cobiça do Centrão pelo Ministério da Saúde. Em reunião há cerca de 2 semanas, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, pediu aos ministros do governo petista mais rapidez na nomeação de cargos. Cerca de 400 nomes já tinham passado pelo crivo da secretaria e aguardavam o início da tramitação em outras pastas. A estatal do Lira abriga a enteada dele em uma função de assistente executiva desde dezembro de 2019. O salário dela atual é de R$ 9.200. O presidente da Câmara tem uma relação de paternidade com a enteada, que é frequentemente registrada nas redes sociais. Além dela, 3 primos de Lira ocupam cargos na CBTU. Eles recebem salários entre R$ 5.900 e R$ 13.300. A superintendência do órgão, na capital de Alagoas, é chefiada por um aliado político de Lira desde setembro de 2019. Carlos Jorge Ferreira Cavalcante é irmão do ex-assessor do Lira, o Luciano Cavalcante, que é investigado pela Polícia Federal por supostas fraudes na aquisição de kit robótica por prefeituras de Alagoas. E na investigação sobre desvios que podem chegar a 8 milhões em contratos de kits escolares de robótica, a Polícia Federal encontrou documentos com registros de pagamentos atrelados ao nome Arthur. Um deles, que estava com Luciano Cavalcante, auxiliar direto do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, lista R$ 834 mil em valores pagos entre dezembro de 2022 e março deste ano, com ao menos 30 desembolsos, totalizando 650 mil para Arthur. Com a descoberta, a PF encaminhou a investigação para o Supremo Tribunal Federal. Arthur Lira é isso aí, não há novidade alguma. Tentáculos por toda a máquina pública do Estado brasileiro. E agora eu vou exaltar a introdução que foi feita aqui pela Eldorado FM no programa Análise dos Fatos, que Arthur Lira e Gilmar Mendes estão entre os nomes que participam da abertura do Fórum, 11º Fórum Jurídico de Lisboa. Arthur Lira e Gilmar Mendes vivem de papo por aí. Já escrevi um monte de artigos a respeito disso, já fiz um monte de comentários. O Arthur Lira organizou festa de aniversário de não sei quantos anos do Gilmar Mendes meses atrás, ou tantos anos no Supremo Tribunal Federal, isso que é feito o tempo todo, como o André Mendonça organizou livro em homenagem aos 10 anos do Dias Toffoli no Supremo, antes de se tornar ministro do Supremo. A gente assiste a essa bajulação entre membros de poderes diferentes, quando um poder, muitas vezes, tem que julgar o integrante do outro, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, que julga parlamentares. E o que aconteceu? Gilmar Mendes, Arthur Lira, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e outros ministros já aliviaram a barra do Arthur Lira em uma série de casos. Arthur Lira tinha condenação por improbidade administrativa, ele articulou na Câmara dos Deputados o afrouxamento da lei de improbidade e usou as mudanças legislativas em sua defesa nos mesmos processos para que eles fossem anulados. O Arthur Lira tinha um caso na própria CBTU, para o qual eu chamei atenção durante anos. Ele foi acusado de receber R$106 mil em propina do ex-presidente da CBTU, Francisco Colombo, em troca de apoio para mantê-lo no cargo. Aí a primeira turma do STF chegou a formar maioria para negar o recurso do Lira, para que a ação penal, portanto, fosse aberta,
mas o julgamento parou porque o Dias Toffoli pediu vista. Já contei isso nesse programa. Isso lá, anos atrás. Dias Toffoli ficou durante mais de 2 anos sentado em cima do pedido de vista. Só liberou para julgamento quando Arthur Lira falou da insatisfação generalizada com o governo Lula no Congresso Nacional. Aí Lula e Lira se reuniram, fizeram um grande acordão e dias depois o Supremo Tribunal Federal arquivou a denúncia, não abriu ação penal. O Arthur Lira está no cargo como presidente da Câmara por causa desse pedido de vista do Dias Toffoli, porque se a ação penal tivesse sido aberta, ele teria virado réu lá atrás, e o réu não pode ficar na linha sucessória da presidência da República. Então não pode ser presidente da Câmara dos Deputados. Então o Lira é muito protegido. Agora, os escambos dele estão vindo à tona. Agora você tem a anotação de gente que está sendo investigada pela Polícia Federal, você tem lá o nome Arthur na anotação. Agora você tem mais informação de que nessa Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, tem parentes do Arthur Lira, ganhando lá uma fortuna. Outro dia saiu a informação de que o filho do Arthur Lira tem uma agência ali, uma empresa de representação de veículos publicitários que prestam serviços para órgãos públicos. Quer dizer, o presidente que quer agradar o Arthur Lira e tal, ele fica tentado a agradar os seus familiares, a agradar os seus aliados. E aí, a família vai ganhando por todo lado, né? E isso vai ficar assim, é tudo absolutamente normal. Me parece que a Polícia Federal está chegando muito perto, né? Mas a blindagem para quem tem poder e para quem topa fazer os escambos dessa república, ela é muito forte. Análise dos fatos. Na primeira entrevista transmitida na televisão após o fim do motim mercenário em solo russo, o presidente Vladimir Putin reiterou confiança na vitória de seu país na guerra da Ucrânia. Exibida neste domingo, a declaração foi gravada antes da maior turbulência militar na Rússia desde a década de 90, iniciada na última sexta e encerrada no sábado. O endurecimento do discurso em relação a Kiev e mesmo das ações militares no país vizinho é visto como uma das consequências possíveis após o motim desafiar a imagem do líder do Kremlin. Também por isso, o timing da exibição da entrevista não parece ser à toa. Os comentários foram transmitidos pelo canal estatal Rússia, sem quaisquer referências às crises com mercenários que entraram em confronto com forças federais e ocuparam prédios administrativos no sul do país. O motim foi encerrado após negociações entre o governo russo e o Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, intermediadas pelo ditador da Belarus, Alexander Lukashenko. A crise entre os mercenários e o Kremlin escalou após Prigozhin acusar o ministro da Defesa russo de enganar a população sobre a guerra no país vizinho e pouco depois acusou as forças russas de atacarem o acampamento do Wagner, o que iniciou o motim. Como parte do acordo que encerrou a ação, Moscou se comprometeu a arquivar os processos criminais contra o líder mercenário, que agora terá a Belarus como uma nova residência, segundo o Kremlin. Em áudio divulgado nesta terça, Prigozhin afirmou que seu objetivo não era derrubar o governo do presidente da Rússia, mas salvar seu grupo paramilitar ameaçado de ser absolvido pelo exército. Ainda segundo ele, o avanço do Wagner em direção a Moscou durante o rápido levante revela graves problemas de segurança na Rússia, uma vez que, de acordo com ele, seus homens viajaram 780 quilômetros sem encontrar muita resistência. A briga do grupo Wagner é mais ali com o Ministério da Defesa russo, né? Não quer ser absorvido pelo exército. Você tem gente ali que acha que tem que lutar dentro das tropas regulares, e aí houve uma acusação de que o Ministério da Defesa, o exército russo, teria bombardeado um local onde estavam reunidos os mercenários do grupo Wagner, e isso gerou esse motim, que gerou uma tensão ao longo do fim de semana para ver se os mercenários financiados pelo próprio Putin fariam um golpe de Estado para derrubar o próprio Putin. Mas houve um grande acordão aí no meio do caminho, porque o Kremlin chegou a apontar ali que eles seriam considerados traidores, que haveria acusações, etc. E parece, né, a gente não tem ainda todos os detalhes desse acordo, que essas acusações foram retiradas e aí eles voltaram a fazer aquilo para o que estavam sendo financiados. Vamos ver aí como é que vai ficar a situação da guerra na Ucrânia. É gente suja, brigando com gente suja, né? Mas aqui, nesse caso da Rússia, né,
diferentemente do Brasil, numa guerra, né? Gente armada para tudo quanto é lado, e você tem as vítimas inocentes do outro lado, que são as pessoas ucranianas, que estão sofrendo com a invasão territorial e com as tropas russas. Agora, o Putin, obviamente, ficou bastante humilhado diante desse episódio. Foi o momento em que sua autoridade foi mais questionada. Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. Seguimos com a Análise dos Fatos por aqui, agora para falar sobre a inteligência artificial que muda a estratégia na Fórmula 1, melhora arremessos na NBA e adapta a raquete no tênis. Conta mais, Morelli. Olá, amigos! Hoje quero fazer um convite para vocês darem uma passadinha lá no site do Estadão e lerem uma matéria sobre inteligência artificial nos esportes. Como é que isso acontece? Vou dar um spoiler aqui para vocês. Dados daqueles atletas e dados daquelas equipes, pode ser basquete, pode ser golfe, pode ser Fórmula 1, pode ser tênis. A inteligência artificial entra nesse cenário, mapeia tudo isso e tenta mostrar o que o homem não consegue enxergar. Padrões de jogadas, padrões de movimentações de atletas, padrões de times rivais, e tudo isso é oferecido para quem se vale dessa inteligência artificial para melhorar a sua performance dentro de quadras, dentro de campos, dentro de ginásios, em quase todas as modalidades. Então, a inteligência artificial faz uma leitura do que está acontecendo e oferece possibilidades de melhoria de atletas e de equipes nas modalidades que elas disputam. Não vou falar mais para não ficar dando muito spoiler aqui para vocês, mas tem casos no basquete envolvendo jogador importante, tem casos no tênis envolvendo escolha ali dos apetrechos para jogar tênis, tem já histórias de inteligência artificial no golfe, tem na Fórmula 1, que se vale muito disso para as estratégias das equipes dentro de uma corrida, até na escolha de pneus. Passa lá, dá uma lida nessa reportagem, vale a pena, você vai entender um pouquinho mais desse mecanismo. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! Por enquanto a gente não está falando de Android, né? O que está sendo colocado ali, por exemplo, no caso do jogador de basquete americano Stephen Curry, é que você teve ali um entendimento por meio de inteligência artificial de que ele estava dependendo muito dos tornozelos para acelerar as jogadas, isso estava gerando um desgaste. Aí o técnico montou um treino para transferir a fonte de energia dele para os quadris. Então você tem uma tecnologia que vai localizando quais são os pontos que podem ser ajustados para se obter uma melhor performance. Isso me fez lembrar o Rock 4, né, que o Rock treinava todo aquele esquema ali bastante rústico, e o Ivan Drago, ele treinava lá na Rússia com todos os equipamentos mais modernos, etc., mas o Rock acabou ganhando, né? Agora, é claro que tudo que pode ser usado para melhorar a performance vai ser aproveitado pelos esportistas, pelos treinadores do mundo inteiro. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. Nessa reportagem que foi feita pela Sofia Lung. Ela entrevistou, por exemplo, a dona Ivone, que tem 82 anos, já foi casada 2 vezes, ficou viúva nas 2 vezes, e ela está em busca de um novo amor. Ela está nos aplicativos, ela está conhecendo uma pessoa que ela encontrou no aplicativo, então elas estão saindo, e ela diz que por dentro ela se sente como se ela tivesse 40 anos, que nada mudou. E muitas das pessoas que foram entrevistadas nessa reportagem dizem exatamente a mesma coisa, que por dentro elas são iguais, então não deveria haver nenhum tipo de espanto de essas pessoas quererem ser felizes e procurar uma companhia. Tem um outro personagem que também foi casado 2 vezes, diz que foi feliz nos casamentos, se separou por outros motivos, que ele teve um bom relacionamento com as esposas e agora ele está em busca de um novo amor, ele quer casar. E isso tem uma pesquisa que fala que 62% dos usuários de um desses aplicativos de namoro realmente querem casar, querem um compromisso sério. E os psicólogos dizem que isso é muito bom, faz bem, mexe com a autoestima, com a qualidade de vida, com o bem-estar das pessoas, então é algo muito positivo. Nessa reportagem a gente também dá algumas dicas para as pessoas não caírem em golpe, porque tem muito golpista, então não compartilhar seus dados pessoais, desconfiar se a pessoa pedir favores. Tem alguns macetes ali
para não cair em papo furado, né? Não se deixar levar para uma conversa e às vezes ter problemas ali na frente. E também falamos de como as mulheres têm mais vergonha de entrar nesses aplicativos, porque historicamente a sociedade pensa nas mulheres num papel de cuidar, e quando ela quer sair, quer viver a própria vida, muitas vezes as pessoas olham de um jeito meio torto. Uma das psicólogas disse que se a pessoa supera logo um relacionamento, né, depois de uma viuvez e quer procurar um companheiro, é sinal que ela foi feliz, que ela está bem resolvida com ela mesma, está bem resolvida com os outros e quer buscar felicidade. Então, Análise dos fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.